eu te contasse que existe um hack de videoconferência tão poderoso que a primeira vez que eu apliquei me fez fechar um contrato de R$348 mil em apenas 22 minutos. E o cliente nem me pediu proposta. Olha, o que eu vou te mostrar aqui nos próximos minutos não é sobre ter o melhor produto, não é sobre ser o melhor vendedor e nem tampouco ter o melhor pitch. É sobre manipular a percepção humana usando conceitos de neurociência e psicologia comportamental aplicada que os seus concorrentes nem imaginam que existe. Nos últimos 7 anos, eu apliquei cada uma dessas estratégias para alavancar a Growth Machine da sala da minha casa para um escritório de 1.500 metros quadrados e esse ano fechar mais de R$49 milhões em novos contratos. E eu fiz isso competindo com empresas 10 vezes maiores do que a minha. Mas aqui tá a parte que você precisa entender. Esses 8 hacks são tão eficazes que eu vou te pedir. Aplique com responsabilidade. Porque o hack 6 que eu vou te mostrar, ele é tão poderoso que ele age de forma inconsciente na mente do seu cliente, de maneira que ele não consegue nem se defender. O hack número 3 força o seu cliente a entrar num estado mental chamado dissonância cognitiva, que ele não consegue mais voltar para outro estado. Já o hack número 8 manipula a percepção de forma subliminar, usando vários ambientes que mesmo profissionais de vendas experientes não conhecem. Agora, um aviso importante. Use de maneira justa. Por quê? Não adianta você usar isso com um produto que não funciona, com algo que não ajuda, ou vendendo de forma errada para pessoas que não precisam daquilo que você tem para oferecer. Por quê? No final da história, o jogo não é sobre convencer, o jogo é sobre construir relacionamento. Essas estratégias são poderosas para reduzir custo de aquisição, acelerar vendas, fazer com que a tomada de decisão seja mais simples, mas ela precisa ser utilizada com responsabilidade, porque no final de tudo você precisa entregar sucesso para o teu cliente. Se você entendeu isso, você está pronto para o jogo dos 8 hacks que vão permitir você fechar mais contratos através de videoconferência. Antes de eu revelar os hacks, você precisa entender o jogo injusto que acontece toda vez que você inicia uma videoconferência. Enquanto você está lá explicando filtros, benefícios e funcionalidades para o seu cliente, o cérebro do seu cliente está fazendo algo completamente diferente. Existem 3 avaliações inconscientes que acontecem em paralelo na cabeça do seu cliente que definem se ele vai comprar de você ou não. Primeira avaliação, 0,3 segundos, acontece no sistema límbico. Você é uma ameaça ou uma oportunidade? É uma decisão instantânea 100% emocional. Segunda avaliação, córtex pré-frontal, acontece em 7 segundos. Ele está analisando, você é um profissional ou é um amador? É um julgamento de credibilidade. Terceira avaliação, sistema reticular contínuo. Essa vai durar a reunião inteira. Eu devo continuar prestando atenção em você ou não? A gente chama isso de filtro de relevância e define o que você se atenta ou o que você ignora. E aqui está o grande problema. A maioria dos vendedores não tem nenhuma noção que esses 3 sistemas estão atuando enquanto ele faz uma videoconferência com o cliente. E tudo isso acontece antes mesmo de você começar a falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. E aqui está a grande oportunidade. Porque você pode hackear os 3 sistemas. Um estudo de neurociência da Universidade de Princeton mostra que esse negócio é decidido em 0,1 segundo, ou seja, antes que você consiga falar uma palavra, esses sistemas tomaram uma decisão, se confia em você, se você é uma ameaça e se deve ou não continuar prestando atenção em tudo que você está falando. Injusto? Completamente. Realidade? Absoluta. Mas fica melhor, ou pior, dependendo da maneira como você olha. Uma pesquisa da Universidade de Harvard mostra que 85% das decisões são tomadas por motivos emocionais e justificadas com motivos racionais. O que isso significa? Se você conseguir controlar a mente inconsciente do seu cliente, você consegue fechar a venda antes mesmo dela começar. Os 8 hacks que você vai aprender exploram exatamente isso. Vieses cognitivos, gatilhos psicológicos, falhas do sistema nervoso, armadilhas da percepção humana. Agora, antes de eu continuar, deixa eu te fazer 3 perguntas. Se você conseguisse aumentar a sua taxa de conversão entre 40% a 60% nos próximos 30 dias, isso mudaria o resultado do seu ano? Se você pudesse competir com vendedores mais experientes, em empresas maiores, em pé de igualdade, você aplicaria? Terceiro, se eu te mostrar exatamente o caminho, você promete usar apenas para o bem? Comenta aqui embaixo. Se você respondeu sim para as 3, chegou a hora de você entender exatamente os 8 hacks. Mas eu vou colocar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 500 comentários de pessoas compartilhando que se comprometeram, que vão aplicar e até mesmo trazendo depoimentos de como foi usar essas técnicas e que resultados eles tiveram, eu vou gravar uma masterclass completa, analisando frame a frame, reuniões de vendas, inclusive a tua reunião, mostrando esse gatilho sendo aplicado e corrigindo se está sendo feito da maneira correta ou qual é a oportunidade de alavancagem que existe para você explorar ainda melhor durante o teu processo comercial. Então, já comenta, aproveita e compartilha. Por quê? Quanto mais pessoas chegarem nesse vídeo, maior é a chance de bater 500 comentários e eu tenho certeza que essa masterclass vai mudar teu nível de vendas. O primeiro hack é o efeito halo visual. Existe um viés cognitivo descoberto por Edward Thorndike em 1920, chamado efeito halo. Ele fala o seguinte: apenas uma característica positiva impacta todas as demais avaliações. Se você parece profissional visualmente, o cérebro do seu cliente assume instantaneamente que você é profissional em tudo. Produto, empresa, suporte, processos,
tudo. Aqui está o hack injusto. Você pode fabricar essa percepção gastando apenas R$500 e 3 minutos na sua preparação. A fórmula exata do hack. Agora, antes de eu descer no hack, deixa eu te falar pênaltis que você não pode cometer como vendedor. Cara, primeiro de tudo, você vai fazer uma reunião. Se você estiver bem vestido, automaticamente você passa a opinião de que você é profissional. Presta atenção na forma como eu tô vestido agora. Eu não tô com um terno extremamente caro. Eu tô com um bom terno. Estou com uma blusa social boa, estou com o cabelo cortado, estou com a barba feita. Essa combinação de elementos, ela não te ajuda a vender mais. Mas se você não fizer isso, automaticamente você começa a tua reunião em desvantagem. Agora, vamos para como você prepara a tua videoconferência da maneira correta. Primeiro de tudo, iluminação. Cara, você consegue comprar uma ring light na Shopee, se você quiser, ou no Mercado Livre, extremamente barata, que já muda a tua lógica. Por quê? Projetar uma luz na tua direção faz com que a qualidade da imagem da sua câmera fique muito melhor. Isso já passa uma imagem de profissionalismo. Segundo, background intencional. Cara, coloque livros, coloque plantas, coloque elementos que dê uma neutralidade e, ao mesmo tempo, uma percepção de que eu estou falando com alguém que entende sobre o assunto. 3. Câmera na altura dos olhos. Você pode posicionar o teu notebook de tal forma que ela fique na altura dos seus olhos. Estudos mostram que você aumenta o seu poder de influência e persuasão por estar olhando de frente para o teu cliente. Aqui um ponto importante. Câmera baixa, você é submisso. Câmera alta, você é visto como arrogante. Elemento 4. Vestimento profissional. Eu já falei sobre isso, mas a maneira como você se veste é a maneira mais barata de você instalar uma percepção no seu cliente. Não negocia, cara. Blusa de botão, blazer, cabelo bem cortado. Você é vendedor, você corta o cabelo toda semana e se preocupa de verdade com essa imagem que você está passando. Outra coisa é aquilo. Não adianta você ser um vendedor acima do peso, que não treina, que não faz exercício. Você passa de cara uma mensagem que é o seguinte: velho, esse cara não faz a barba, esse cara não treina, esse cara tá acima do peso. Será que ele vai saber de fato me aconselhar para melhorar a minha empresa? Elemento 5. Enquadramento profissional. Existe uma regra chamada regra dos terços, que você pode pesquisar na internet que você vai entender, mas tem que estar centralizado e bem posicionado dentro da visão da câmera e também deixa um espaço de respiro sobre a sua cabeça para não parecer que você está num lugar apertado ou espremido. Por que isso é absurdamente injusto? Porque você pode ter entrado no mercado ontem, mas com isso você passa uma imagem de que você é 3 vezes mais profissional que o teu concorrente que está há 10 anos no mercado e não sabe disso que eu acabei de compartilhar. E por conta disso tudo, o cérebro do teu cliente te dará de 10 a 15 minutos a mais de atenção, 40% a mais de benefício da dúvida e 2,3 vezes mais chances de ter uma próxima reunião. E detalhe, Harvard fez um estudo analisando mais de 1.800 videoconferências de vendas e 83% das vezes a decisão foi embasada muito mais na confiança que o vendedor transmitia do que sobre o produto ou a empresa que estava sendo demonstrado. Agora deixa eu ser absurdamente sincero contigo. Você pode ter o melhor produto do mercado, você pode ser uma referência. Se você aparece com uma iluminação ruim, com uma câmera zoada, mal vestido, com a barba por fazer, você já instalou no inconsciente do seu cliente não confia porque isso não é profissional. O cérebro reptiliano do seu cliente já decretou: descarta e não presta atenção. E não importa a sua capacidade de persuasão, ela só funciona quando o cliente presta atenção em você. Segundo hack, ancoragem temporal reversa. Esse hack de negociação comportamental foi documentado por Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. E detalhe, ele é um psicólogo. Ganhou porque ele criou um novo campo da economia chamado economia comportamental. Aqui está o hack. Primeiro número que o seu cliente escuta se torna a âncora para todas as demais comparações. E aqui está o ponto. Vendedores inexperientes alongam demais a reunião. Vendedores profissionais terminam a reunião no tempo exato programado. Então, como é que a gente faz isso na prática? Assim que o cliente entra na reunião, nos primeiros 20 segundos, o que eu vou fazer? João, antes de mais nada, muito obrigado por separar esse tempo. Eu sei que você tem uma agenda insana. Eu prometo encerrar essa reunião 15 minutos antes do tempo planejado, se nos próximos 15 minutos eu não te entregar 3 coisas que vão permitir você acelerar o seu resultado em pelo menos 10 vezes. Negócio fechado? O que eu acabei de fazer no cérebro do cliente? Eu chamo isso de ancoragem baixa. Ou seja, eu criei nele uma expectativa de apenas 15 minutos. Escassez artificial. Eu preciso ser ultra denso em valor. Métrica clara. 10 vezes ROI como padrão de sucesso. Porta de saída. Respeito pelo tempo dele, ativando automaticamente o gatilho mental da reciprocidade. Microcompromisso, eu faço ele verbalizar o primeiro sim. Agora vem a máxima. Quando eu passo dos primeiros 15 minutos, e eu sempre passo, porque minha reunião nunca vai ter menos de 25 minutos a 30, ele está extremamente engajado, interessado em extrair cada vez mais valor da nossa reunião. E por isso, ele jamais vai te interromper. Mas eu mantive a promessa. Eu fui extremamente denso em insights. E qual que é a ciência por trás disso? O Kahneman mostrou que a ancoragem funciona mesmo quando as pessoas sabem que estão sendo ancoradas. Isso é um hack cognitivo que não possui defesa consciente. A nossa cabeça não consegue desligar. Experimento. Grupo A ouviu: essa call vai durar 45 minutos. E perdeu a atenção quando a reunião chegou a 20 minutos. Grupo B: essa call vai durar
15 minutos. E a atenção foi mantida por 35 minutos. Cara, por que isso funciona tanto? Porque, primeiro, eu setei uma expectativa na cabeça do cliente. Segundo, eu falei que vou gerar muito valor. Eu motivei ele a estar presente. E com certeza, se ele se cadastrou, se ele topou fazer uma reunião de diagnóstico contigo, ele tem um problema que ele precisa resolver. Nesse momento, eu vou usar reciprocidade, vou usar escassez, vou usar ancoragem, vou usar diversas técnicas que jogam com o inconsciente do cliente, aumentando o nível de percepção e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele demonstre mais interesse pelo que está acontecendo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o texto exato que você vai utilizar no início da tua reunião. Mas vamos ao texto. Nome do cliente. Valeu por estar aqui. Eu sei que você tem reunião, atividade depois. Prometo ser ultra objetivo. 15 minutos para te mostrar 3 insights específicos. Se não fizer sentido, a gente para. Está justo? Eu fiz exatamente a mesma composição, só que eu estou fazendo um alinhamento e uma negociação com o cliente. Fazendo 2 coisas. Primeiro, mostrando para ele que se a reunião for ruim, a gente acaba antes. E se a reunião for boa, eu vou conseguir mais tempo de atenção. Você se preparou antes de entrar na reunião, então você vai ter os insights. Se você não sabe como fazer isso, aqui no canal tem um vídeo onde eu te explico como é que você usa o ChatGPT para se preparar melhor para uma reunião baseado na ligação de qualificação que foi feita pelo time de SDR. Volta lá no vídeo, eu vou deixar ele na descrição desse episódio. Hack 3, perguntas de dissonância cognitiva. Olha, esse aqui é perigoso. Use com extremo cuidado. Leon Festinger, um psicólogo, descobriu em 1957 um fenômeno chamado dissonância cognitiva. O cérebro humano não consegue manter 2 crenças opostas sem entrar num grande desconforto. E aqui está o hack. Você pode forçar essa dissonância cognitiva fazendo perguntas que forçam o cliente a questionar suas crenças e aquilo que ele acredita que está funcionando perfeitamente. Uma vez que você ativou a dissonância cognitiva, o cérebro precisa de alguma forma resolver. Ignorar não é mais uma opção. E aí vamos lá. 5 perguntas que são injustas, que você vai aplicá-las com responsabilidade. Pergunta número 1, gap cognitivo. João, você me disse que o crescimento é importante para vocês de 2025. Agora me explica, por que o time de vendas ainda usa planilha para controlar pipeline de vendas? O que eu fiz? Eu joguei do cara um triplex. Você está me dizendo que para você é uma prioridade crescer, é uma prioridade aumentar faturamento, mas o básico de organização do teu time não está sendo feito. Pergunta número 2, o custo do status quo. Se vocês continuarem fazendo exatamente a mesma coisa que vocês fazem hoje, daqui a 6 meses, onde vocês vão estar? E onde os seus 3 principais concorrentes que já resolveram esse problema estarão? O que você fez? Você criou dissonância entre conforto, não fazer nada, e consequência, ficar para trás. Pergunta número 3, inversão de prioridade. Deixa eu entender, vocês investem R$80 mil por mês no Facebook para gerar leads, mas investem 0 nas pessoas que atendem esse lead? Faz sentido para você? O que você fez? Você acabou de expor uma contradição lógica que eles nunca pararam para pensar. Estão gastando uma grana absurda para atrair a atenção de potenciais clientes. E as pessoas que atendem esse potencial cliente não estão sendo preparado. É como se eu comprasse uma Ferrari e na hora de botar gasolina, eu botasse gasolina adulterada, misturada com água, achando que a Ferrari vai andar. Pergunta número 4. O elefante na sala. Posso ser direto? Vocês já tentaram resolver isso e não deu certo. O que vai ser diferente na abordagem de vocês agora para não ter o mesmo resultado de antes? O que você fez? Você trouxe à tona o medo não dito de falhar novamente. Pergunta 5. O espelho futuro. João, daqui a 12 meses você vai olhar para trás. Se nada tiver mudado e você estiver tendo o mesmo resultado, como é que você vai se sentir sobre a decisão que você está tomando hoje? O que você fez? Você criou um negócio chamado dissonância temporal entre eu de hoje e o eu do futuro. Por que isso é absurdamente injusto? Primeiro que você criou um confronto e você está trazendo problemas que o cliente estava automaticamente ignorando. Uma vez que esse estado é ativado, o cérebro dele não consegue mais voltar para o estado de ignorância confortável. Ou seja, tudo bem não fazer nada. O que acontece? Agora, ele precisa resolver. Ou comprando de você, ou comprando de uma outra pessoa. Mas ele não tem como não agir. E o que eu tô te falando foi um experimento da Columbia University. Prospects expostos a problemas como esse, ativando a dissonância cognitiva, tiveram 78% mais fechamento do que um outro grupo que foi atendido sem construir essa dissonância no atendimento comercial deles. Agora vamos para a ética. Use isso para trazer problemas reais à luz. Nunca use isso para vender problemas que nem existem ou que jamais vão prejudicar de fato o seu cliente. O objetivo é ajudar o cliente a enxergar problemas que ele nem está enxergando e ajudar ele a resolver eles. E não criar medos irreais simplesmente para fechar uma venda. Se o problema não é real, você não usa essa pergunta e ponto final. Como é que você aplica isso na prática? Antes da próxima call, prepare de 2 a 3 perguntas com dissonância cognitiva. Com 1, o que o cliente diz que é prioridade. 2, o que as ações dele mostram que é prioridade. 3, a contradição entre os dois. Use quando o momento for apropriado. Nunca force. Hack número 4, a humildade estratégica. E eu vou te falar, esse hack é completamente contraintuitivo. Enquanto 99% dos vendedores tentam parecer o mais confiante possível, os vendedores top, 1%,
fazem exatamente o contrário. Existe um efeito da psicologia chamado The Pratfall Effect, descoberto por Elliot Aronson em 1966. Pessoas altamente competentes que mostram pequenas vulnerabilidades se tornam mais persuasivas e não menos. Por quê? Porque elas parecem humanas, reais, confiáveis. Abordagem estratégica. Primeiro de tudo, admitir limitação. Não adianta você chegar falando que você é o bonzão, o melhor de todos. Cara, olha só, nós temos um trabalho muito sério, nós ajudamos empresas a fazer tais coisas, mas dependemos de alguns pontos para que tudo isso possa funcionar. E os clientes que não têm resultado principalmente por conta de uma limitação dentro desse ponto. Momento 2. Pedir permissão. Posso compartilhar minha tela por 90 segundos? É muito importante o que eu tenho para te mostrar. Momento 3. Confessar incerteza. Eu gosto de começar uma reunião sempre falando o seguinte: olha, eu preciso te fazer algumas perguntas para entender se a minha empresa é a melhor para te ajudar. Se em algum momento eu perceber que nós não somos, eu serei 100% sincero e irei encerrar a reunião imediatamente para economizar o seu tempo e o meu. Momento 4. Admitir quando não sabe. Olha só, a confiança é extremamente trabalhosa de ser construída e é perdida instantaneamente quando você fala uma caquinha. Então, o cliente fez uma pergunta que você não sabe, admita. Olha, eu não tenho essa informação, eu prometo que eu vou verificar e no nosso próximo bate-papo eu trago uma resposta sobre ela. O que acontece no cérebro do seu cliente? Primeiro, guarda baixa. Esse cara não parece um vendedor típico empurrando um produto. Segundo, confiança aumenta. Ele é honesto sobre as suas limitações. Eu posso acreditar no que ele fala. Terceiro, reciprocidade ativa. Se ele está sendo vulnerável, eu também posso ser. Quarto, diferenciação. Todos os outros só falaram maravilhas. Esse é diferente. Por que isso funciona de forma injusta? Porque você está desarmando as defesas naturais anti-vendas usando vulnerabilidade calculada. Você não está sendo vulnerável de verdade. Você está sendo vulnerável de forma estratégica. Em momentos definidos, sob limitações específicas que você já sabe como contra-argumentar no momento correto. Estudo da Universidade de Stanford com 3.200 interações de vendas. Vendedores usando humildade estratégica tiveram 35% a mais de taxa de conversão do que vendedores extremamente confiantes. Segundo a estatística, 92% dos compradores B2B admitem que preferem comprar de vendedores que falam não saber algo do que aqueles que fingem dominar todos os assuntos. Cara, exemplo real da minha experiência. Eu fui chamado por uma grande corporação para fazer o kick-off de vendas dele. E era uma empresa extremamente técnica. E eu deixei muito claro, eu falei, olha, eu não domino a ponta técnica de vocês, mas eu vou saber conduzir esse aspecto e esse aspecto. E detalhe, eu sei exatamente os pontos que vocês estão passando por uma dificuldade. Por mais que eu não seja o mais técnico disponível e que eu não domine esse assunto que você quer falar, eu vou conseguir dar clareza e mudar a percepção do teu time. Eu trouxe uma fragilidade minha, que eu não dominava um ponto específico, mas deixei claro de que eu estava preocupado com o resultado e com os objetivos que ele tinha para conquistar. O que aconteceu? Fechei um dos maiores contratos da minha vida com o valor mais alto que eu já cobrei na história da Growth Machine. Hack 5, escada do microcompromisso. Robert Cialdini, no livro Armas da Persuasão, explica um gatilho mental chamado compromisso e coerência. Sem dúvida nenhuma, essa é a ferramenta mais poderosa de venda e mais subestimada, ignorada e não utilizada por vendedores, mas que a partir de agora você vai passar a utilizar. A maior parte das suas vendas, elas não são perdidas porque o seu cliente não quis comprar. A maior parte das suas vendas são perdidas porque o cliente não quis assumir um compromisso. Toda vez que eu preciso tomar uma grande decisão, que tem um impacto na minha vida, que eu posso estar errado, eu vou querer adiar, porque pro meu cérebro isso é ruim. Enquanto eu não tomei a decisão, parece que eu tô no controle. Quando eu tomei a decisão, eu perdi o controle e passei ele para você. O que eu preciso fazer em vendas? Primeiro de tudo, eu preciso fazer terapia, vendedor. Não adianta você entrar na reunião comercial achando que o cliente está fazendo um favor para você. Você tem que o tempo inteiro trabalhar para tirar ele da mesa. Mas esse hack vai fazer com que ele não queira sair. Existem apenas 3 portas que você precisa fechar e eu tô usando o gatilho mental da compromisso e da coerência para fazer com que essas portas sejam fechadas. O que o Cialdini explica? Toda vez que você verbaliza algo, você tende a ser coerente com o compromisso que você verbalizou. Então, eu sei o seguinte, meu cliente não quer tomar a decisão, compro, tá? Ele vai querer adiar, porque isso aí implica em ele fazer uma grande mudança ou correr um grande risco. Agora, eu posso pegar essa grande decisão e fragmentar esse risco, tornando ela pequenas decisões que vão fazer ele, no final, me dar um grande sim. Primeiro microcompromisso. Para você é uma prioridade resolver esse problema? Se eu trabalhei muito bem a dissonância cognitiva e ele admitiu que se ele continuar fazendo como ele faz, daqui a 12 meses ele tá no mesmo lugar, eu pergunto para ele, esse teu
problema com vendas. Para você, é uma prioridade resolver? Uma vez que você não quer estar nesse mesmo lugar daqui a 12 meses? Sim, para mim é uma prioridade. Peguei a primeira porta. Segundo, quando eu demonstro o meu produto ou o meu serviço, eu vou fazer uma separação entre a decisão econômica e a decisão de escopo. Olha só, esse aqui é o projeto que você está querendo ter. Tem essa etapa, cronograma assim, leva tanto tempo, vai acontecer de tal forma. Faz sentido para você essa solução para o problema que você está enfrentando? Eu não estou falando dele comprar. Eu estou falando se a solução faz sentido. Faz sentido para mim. Já tenho 2 sims. Já tenho 2 microcompromissos que o meu cliente verbalizou. Primeiro, ele verbalizou que é uma prioridade. Segundo, ele verbalizou que a solução atende à necessidade dele. Agora, só falta a última decisão, que é a decisão econômica. Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais sensível de todas. Por quê? Porque o seu cliente, uma vez que ele dê sim para a decisão econômica, ele comprou. O que você vai fazer? Durante o teu processo de investigação, você levantou diagnóstico, necessidade, expectativa de investimento. Eu gosto de ter um slide na minha apresentação com a palavra escrita investimento. Eu paro nesse slide e viro para o cliente e falo: legal, conversamos até agora e você me disse que é uma prioridade mudar porque você não quer estar daqui a 12 meses no mesmo lugar. Segundo, eu te mostrei a maneira como o meu produto funciona, como o meu serviço funciona e você disse que te atende. Terceiro, nós vamos discutir agora valores, que é a nossa última etapa para tomar uma decisão, para celebrar nossa parceria ou encerrar nossa negociação. Durante o nosso bate-papo anterior, você compartilhou comigo a tua expectativa de investimento. Antes da gente entrar em valores, eu gostaria de confirmar contigo. Uma vez que a minha proposta esteja dentro da tua expectativa de investimento, alguma coisa te impede de fechar negócio comigo agora? O que eu fiz? Eu não cheguei no valor, mas eu tô fazendo ele se comprometer com a decisão antes de eu mostrar o valor. Só que como na reunião anterior eu sei a expectativa de investimento, a proposta que eu tô trazendo estará dentro da expectativa. Por quê, Thiago? Porque se a expectativa de investimento dele é superior ao valor do aquilo que eu estou vendendo, ou seja, se ele tem menos dinheiro do que quanto eu cobro, eu nem entraria na apresentação. Eu encerraria ali falando: olha, infelizmente, hoje eu não consigo te atender. Mas, como eu cheguei nessa apresentação, eu sei que o quanto ele espera investir está dentro da realidade do quanto eu cobro para resolver o problema. Se o cliente verbalizar que sim, a sua venda está fechada, antes mesmo de você chegar no preço. O que você fez? Compromisso e coerência. Você fez o cliente verbalizar. Agora que ele verbalizou, o que o gatilho mental fala? Nós tendemos a ser coerentes com tudo aquilo que nós verbalizamos. Para o teu cliente se tornou 50 vezes mais difícil sair da mesa agora. O que você fez? Você criou uma trilha neurológica consistente. Cada sim que você arrancou do cliente tornou o próximo sim mais fácil. Quando você chegou no fechamento, você já tinha arrancado diversos sims do teu cliente e parece que se tornou mais fácil tomar a decisão. Afinal, ele não tomou a decisão de uma vez, ele foi se convencendo aos poucos. O cérebro do teu cliente entrou num modo chamado consistência automática. Agora dizer não seria praticamente impossível para tantos sims que ele já falou. Ele estaria sendo incoerente com aquilo que ele verbalizou até agora. Por que isso funciona? Porque isso opera no mecanismo de identidade, ou seja, eu sou consistente com aquilo que eu falo. Dados da Universidade de Colômbia mostram que 62% das pessoas que atuam em vendas querem ir direto para a oferta final do produto, sem preparar o terreno para isso. Outro estudo mostra que cada compromisso que o seu cliente verbaliza aumenta em 8,3% a probabilidade de decisão positiva dentro de uma compra. Ação prática: mapeie de 5 a 7 microcompromissos que o seu cliente pode adotar contigo antes de chegar no sim final da compra. Por exemplo, faz sentido continuar? Isso é um problema para você? Você vê valor nisso? Vale a pena aprofundar? Quer ver uma proposta? Quando podemos conversar melhor? Cada sim te move um grau na direção de um grande sim, que é a decisão de compra. Sexto hack: espelhamento neural e sincronização. Esse hack aqui funciona num nível completamente inconsciente. O cliente não tem como se defender porque ele não sabe o que está acontecendo. Em 1996, o neurocientista italiano Giacomo Rizzolatti descobriu acidentalmente os neurônios espelhos enquanto estudava macacos. Neurônios espelhos são células cerebrais que reagem tanto quando você faz uma ação ou quando você assiste alguém fazendo essa ação. Isso significa que você pode infectar o estado emocional do seu cliente através de uma videoconferência. Se você está ansioso, ele fica ansioso. Se você está confiante, ele fica confiante. Se você está relaxado, ele também relaxa. Técnica de sincronização em 5 níveis. Nível 1, ritmo de fala. Preste atenção na velocidade de fala do seu cliente. Se o teu cliente fala mais devagar, reproduza a mesma velocidade. Se o seu cliente fala mais rápido, acelere. Preste atenção na entonação. Onde que ele dá mais ênfase, onde que ele dá menos ênfase. Nível 2, volume e tom. Eu posso falar baixinho ou eu posso falar mais alto. Quando você reproduz o mesmo tom e o mesmo volume, você passa uma mensagem inconsciente para o seu cliente de que vocês são parecidos. Nível 3, linguagem corporal. Toda vez que o seu cliente gesticular com as mãos, você reproduzirá os mesmos movimentos. Se o seu cliente colocar a mão sobre a mesa, você coloca a mão sobre a mesa. Se o seu cliente coçar a orelha, você vai coçar a orelha também. Nível 4, vocabulário e expressão. Normalmente, nós usamos as mesmas palavras para nos expressar. Preste atenção nas palavras que o seu cliente mais repete. Anote ela e comece a utilizá-las
também. Nível 5, respiração. Essa é a mais poderosa de todas. Preste atenção na respiração do seu cliente. Se ele respira mais pesado, se ele respira mais devagar, e sincronize a sua respiração com a dele. Esse é um nível mais avançado. Você vai ter que estudar um pouquinho para conseguir aplicar isso bem, mas se você conseguir, é igual emparelhar Bluetooth. Esse é o rapport mais fino que existe e que amplia absurdamente a tua capacidade de influência e de persuasão. Por que raios esse negócio funciona? Porque quando você sincroniza com o seu cliente, o cérebro entra num negocinho chamado coerência neural. O que acontece no nível neurológico quando você faz isso? Primeiro de tudo, o cérebro do teu cliente começa a te ver fazendo parte do mesmo grupo que ele. Segundo, liberação da ocitocina, liberação do hormônio da confiança e do vínculo. Terceiro, redução do cortisol, hormônio do alerta e do estresse. Quarto, ativação do sistema de recompensa. Você se torna prazeroso de ouvir. Por que isso é perigosamente eficaz? Porque aqui está o nível de consciência, aqui está o nível da inconsciência e você trabalha exatamente aqui. A cabeça do teu cliente não percebe o que você fez. O cliente não consegue detectar, ele não consegue se defender e ele não consegue racionalizar. Ele entende apenas que você é confiável, que você entende ele, que vocês são muito parecidos. Um experimento da Universidade de Nova York, usando tomografia computadorizada, mostrou que vendedores usando espelhamento geraram 43% mais ativação da região do cérebro responsável pela confiança, versus os vendedores sem treinamento. Perguntando para os clientes o que eles achavam dos vendedores, os vendedores que usavam o espelhamento eram vistos 37% mais competentes e 52% mais confiáveis. Objetivamente, exatamente a mesma pessoa, usando a mesma palavra, tudo que elas fizeram de diferente foi o espelhamento de maneira competente. Agora eu vou te dar um exemplo que não tem a ver diretamente com vendas, mas que eu sempre uso isso quando eu estou em aeroporto. Toda vez que eu preciso antecipar o meu voo, a primeira coisa que eu faço é criar rapport com a pessoa do check-in. Eu presto atenção na respiração, eu presto atenção na velocidade de fala, eu presto atenção no tom, eu reproduzo os mesmos gestos. Antes de eu pedir qualquer coisa, eu puxo o assunto como se eu quisesse simplesmente conversar. Como é que tá o dia? Fala um pouco e tal. Então, deixa eu te falar, eu sei que tá corrido, eu sei que você tá com muito desafio, mas será que você consegue antecipar a minha passagem? Deixa eu te falar, é bruxaria. Todas as vezes. Eu já fiz isso mais de 100 vezes. Eu sempre consigo antecipar a minha passagem sem precisar sair do aeroporto e lá fora no check-in. Eu faço isso no balcão de embarque. Sempre, usando essa mesma técnica. E assim, em vendas, eu faço exatamente a mesma coisa. Leitura corporal e espelhamento me faz fechar contratos cada vez maiores e a pessoa nem percebe que eu tô fazendo rapport com ela. Hack 7, prova social hiperespecífica. Eu falei sobre o compromisso e a coerência, mas o que acontece? Quando você chega antes de discutir preço, o teu cliente tem uma grande objeção que é, será que esse negócio funciona? Quando a gente mostra uma prova social, o Robert Cialdini demonstra no Armas da Persuasão que isso tira completamente a objeção de compra do seu cliente. Porque ao assistir uma pessoa parecida com ele, tendo o resultado que ele gostaria, ele se projeta exatamente para esse lugar. Aqui eu paro de falar com o neocórtex e passo a falar com o sistema límbico, responsável pelas emoções. O que acontece? Toda vez que eu trago uma prova, principalmente um videocase ou algo visual, eu faço o cliente perder a dúvida ou a insegurança se ele compra de mim ou não. Agora, por que ela precisa ser extremamente específica? Porque não adianta você estar conversando com uma indústria e mostrar o case de uma agência de comunicação. E nem tampouco você está falando com um comércio e mostrar para o cara um case de um e-commerce. O que acontece? Ele precisa ver uma pessoa que ele se identifica, que tenha dores e problemas semelhantes e que seja da mesma indústria. Quanto mais específico for o case, mais ele vai desarmar a insegurança que é eu não sei se isso funciona. Então, o que você tem que fazer? Antes de começar a atacar qualquer mercado ou fazer uma reunião com um cliente importante, sempre separe estudos de caso e histórias de empresas semelhantes que tinham o mesmo problema. Se hoje você é dono de uma empresa e não tem isso, cara, pega o teu time de marketing e coloca uma meta. Aqui na Growth, meu time de marketing tem uma meta de entrega de casos de sucesso a serem filmados, trazendo exatamente as provas e mostrando como que os clientes estavam numa situação ruim e foram para um cenário bom. E os meus vendedores são obrigados a dar play nesse estudo de caso antes de entrar no slide investimento. Porque eu desarmo a objeção antes de entrar na discussão de valores, que é onde o cliente mais fica inseguro. Eu tô matando aquela coisa. Será que funciona? Será que vai me ajudar? Ou será que é apenas mais uma promessinha vaga de mais alguém que vai me prometer um montão de coisa e no final não acontece nada? Cara, tem 5 elementos para a prova social se tornar injusta. Primeiro, ser do mesmo setor. Não adianta você trazer de um setor diferente. Segundo, tamanho e similaridade. Cara, se eu tô conversando com a Vale do Rio Doce, eu tenho que trazer um case da Petrobras. Não adianta eu trazer um case do Zezinho da padaria que ele vai falar, puta, o problema do Zezinho da padaria é completamente diferente do meu. 3, números ultra específicos.
específicos. Às vezes a gente traz, aumentou em 50 mil, aumentou em 10 mil. Cara, isso gera uma insegurança. Ninguém aumenta em 10 mil, a pessoa aumenta em 11.420. Aumenta em 32% o percentual de receita. Diminui em 15% o abandono de carrinho. Traga o número ultra específico. Números arredondados normalmente geram insegurança. Números quebrados dá uma percepção de que de fato é real. Quarto elemento, timeline realista. Uma grande objeção de compra é quanto tempo leva para começar a ter resultado. Não adianta você trazer uma timeline do tipo, o cara dobrou o faturamento em apenas 60 dias. Isso vai gerar insegurança. Mas mostre um case real, quanto tempo levou, e não crie uma expectativa falsa que depois vai se tornar um cancelamento de contrato para você lá na frente. Quinto, prova social, verbal e visual. Mostre tanto a pessoa falando quanto elementos desse cliente. Eu gosto sempre de filmar o estudo de caso na empresa do cliente, mostrando como é a empresa, como é que é a decoração, as pessoas que trabalham lá, para tangibilizar o que aconteceu e criar de fato a imagem de que esse resultado é possível de ser atingido, porque foi feito numa empresa muito parecida com a do cliente que você está negociando nesse momento. Por que isso é absurdamente eficaz? Porque você não está pedindo para o cliente imaginar o resultado. Você está mostrando um clone dele, relatando exatamente o que ele gostaria de conquistar. O cérebro funciona da seguinte maneira: se isso funcionou para alguém idêntico a mim, numa situação idêntica à minha, provavelmente isso vai funcionar para mim também. Pesquisa da Wharton School, analisando 2.847 interações de vendas B2B. Uma prova social genérica aumentou a intenção de compra em apenas 12%. Prova social específica aumentou em 43%. E prova social hiperespecífica, todos os 5 elementos, aumentou em 91%. Quase 8 vezes mais impacto. Hack número 8. Controle ambiental subliminar. Esse é o hack que 99,8% dos vendedores não conhece e o 0,2% que conhece protege e não conta pra ninguém. Você consegue hackear o estado cognitivo e emocional do seu cliente através de variáveis ambientais que ele nem percebe conscientemente. Bem-vindo ao mundo do neuromarketing aplicado a videoconferências. Os 7 controles subliminares. Controle número 1, cor de fundo estratégica. Tem uma pesquisa da Universidade de British Columbia sobre impacto de cores na tomada de decisão. Só pra você ter uma noção. Azul marinho, 34% de percepção de confiabilidade e estabilidade. Cinza claro, 28% de percepção de sofisticação e modernidade. Verde suave, 22% de percepção de crescimento e positividade. E branco clean, 19% de percepção de clareza e simplicidade. Nunca use em vendas. Vermelho, 41% de estresse, 18% de confiança. Vermelho, mais 41% de estresse, menos 18% de confiança. Cara, roupas vermelhas, nunca. Amarelo vibrante, 37% a mais de ansiedade, menos 22% de seriedade. Preto total, mais 28% de percepção de agressividade. Minha sugestão para você, parede azul, R$80 de tinta, ROI infinito. Segundo, controle da música do fundo. Se você compartilha um vídeo, tá, de prova social que tem uma música embutida, música instrumental aumenta de 15 a 20% do volume auditivo. De 60 a 80 BPMs induz a relaxamento, ou seja, produção de ocitocina. Música instrumental apenas, sem letra, porque a letra distrai a pessoa. Tem um aumento de retenção de 17% da atenção do seu cliente. Playlist que funciona: ambiente empresarial, lo-fi instrumental e piano minimalista. Durante a apresentação de case ou vídeo, não durante a tua conversa, tá? Controle 3, velocidade de fala variável. Primeira coisa que você tem que entender: nunca fale no mesmo tom. Isso dá sono e cansaço mental. Ele rapidamente se distrai e para de prestar atenção em você. Então vamos lá, eu vou te explicar. Quando você for falar sobre um conceito complexo, o que você vai fazer? 140 a 160 palavras por minuto. Histórias e exemplos, 160 a 180 palavras por minuto. Call to action, 190 a 210 palavras por minuto. Pausa após um ponto crítico, 3 segundos de silêncio no total. A variação de velocidade mantém a atenção em 40% a mais do que quando você fala numa velocidade constante. Preste atenção nisso. Então, eu queria te falar que é muito importante aumentar vendas. Aumentando vendas, você consegue ter cada vez mais resultado e, com isso, aumentar o seu faturamento. Chato, você ficou com sono, vontade de dormir. Eu vou falar a mesma coisa. Atenção, aumentar vendas é algo que muda o teu nível de jogo. Afinal, toda vez que você eleva a produtividade do teu time, você faz com que a sua equipe, independente de quantas pessoas tem uma capacidade de trazer mais contrato, mais receita e, com isso, de fazer faturar ainda mais.
Como é que você treina? Grave a sua call, reassista a sua call diversas vezes e conte a quantidade de palavras por minuto e treine consistentemente. Controle 4. Posicionamento de objetos. O que está visível no seu background fixa no cérebro do seu cliente de forma inconsciente. Você pode ter objetos de autoridade, como um troféu, como uma medalha, como um prêmio que você conquistou. Você pode ter livros que vai mostrar que você é culto, erudito e que você domina o assunto. Tem também objetos de acessibilidade, como uma planta verde, uma foto de família. Isso para mostrar que você é um pouco mais humano. Agora, nunca tenha troféu demais, isso gera arrogância. Background bagunçado, isso mostra desorganização. Posters motivacionais, clichê. Minha dica: 3 livros de negócio, uma planta e uma certificação discreta. Controle 5. Técnica de pausas estratégicas. Após fazer uma afirmação crítica, pare de falar por 3 segundos, deixe o silêncio e olha para a câmera. O que isso faz? Primeiro, força processamento profundo da informação. Cria uma memória visual do ponto exato. 3. Aumenta a retenção do ponto-chave em 56%. 4. Gera um desconforto produtivo que demanda a resposta. O time. Usa de 3 a 4 vezes por call apenas nos pontos mais importantes. Pensa assim: o que eu quero que meu cliente fique reflexivo e que ele não esqueça. Exemplo: vocês estão deixando 340 mil na mesa todo mês por ter esse processo de vendas. 3 segundos de silêncio e o cliente vai responder. Como assim? Controle 6. Ancoragem visual com gestos. Quando você falar um número importante, pare imediatamente de gesticular, fique em silêncio e olhe por 2 segundos para a câmera. Isso cria uma foto mental do número. Estudos da Carnegie Mellon mostram que números apresentados com ancoragem visual são lembrados com 67% de mais precisão 48 horas depois. Controle 7. Controle da iluminação. Cara, não bota uma luz louca que vai ou passar infantilidade ou cansar a vista do seu cliente. Use uma luz suave, uma coisa um pouco mais neutra, que deixa o ambiente favorável e profissional. Ok, vamos recapitular os 8 hacks injustos. Hack 1. Efeito halo visual. Setup profissional de R$500 te faz parecer uma empresa de 50 milhões. Hack 2. Ancoragem temporal reversa. Prometer 15 minutos para ganhar 30 de atenção real. Hack 3. Perguntas de dissonância cognitiva. Forçar a consciência de contradições e o cliente não consegue voltar no estado anterior. Hack 4. Humildade estratégica. Vulnerabilidade calculada desarma 100% das defesas anti-vendas. Hack 5. Escada de microcompromissos. 12 a 15 sims pequenos até o fechamento, consistência automática. Hack 6. Espelhamento neural. Sincronização inconsciente de ritmo, tom e palavras. O cliente nunca detecta. Hack 7. Prova social hiperespecífica. Clone do cliente que teve sucesso, 5 elementos. Hack 8. Controle ambiental subliminar. 7 variáveis que manipulam percepção sem o cliente ter consciência. Atenção máxima. Eu te mostrei essas abordagens porque eu confio que você vai utilizar elas com responsabilidade absoluta. Esses hacks funcionam independente da qualidade do teu produto e é exatamente por isso que você tem que usar com muita responsabilidade. Um bisturi na mão de um cirurgião salva vidas. O mesmo bisturi na mão de um psicopata mata pessoas. É a mesma ferramenta. A diferença está na intenção. Use essa abordagem para comunicar melhor o valor real que você entrega, competir em pé de igualdade com concorrentes maiores, ganhar a atenção com a qualidade que o seu produto merece, facilitar decisões que são boas no final para o cliente, remover atrito de comunicação e acelerar vendas que já deveriam acontecer. Agora, nunca, eu repito, nunca use para vender produto que não entrega valor real, empurrar algo que o cliente não precisa, criar urgência artificial em decisão que precisa ser pensada, manipular para fechar clientes que lá na frente vão gerar cancelamento, explorar a vulnerabilidade dos seus clientes e fechar vendas que vão prejudicar o cliente no médio prazo. E para você entender a diferença entre persuasão e manipulação. Persuasão, levar o cliente para uma decisão que melhora a vida do cliente. Manipulação, forçar uma decisão que melhora apenas a sua comissão. Deixa eu te dar a real. Com esses 8 hacks, você tem poder para fazer ambos. Você precisa ter consciência dessa linha e não cruzar. Se você vendeu para uma pessoa que não deveria comprar, você não fechou uma venda. Você criou um problema futuro que vai voltar para te assombrar. Cliente insatisfeito não é apenas um cancelamento. Ele é review negativo, boca a boca negativo, devolução de dinheiro, processo em potencial e karma ruim. Eu, sinceramente, acredito nisso. Cara, como é que eu uso isso na prática? Antes de aplicar qualquer técnica, eu pergunto: se o cliente fosse meu filho, eu fecharia a venda dessa forma? Se eu disser não, é sinal de que eu não posso aplicar. Se eu disser sim, segue em frente, você vai fechar uma venda com mais facilidade. Então, vamos lá. Agora, você tem na mão algo que 99% dos seus concorrentes não tem. O que te separa deles não é mais a informação. A informação você já tem. Agora, o que te separa
é a aplicação. Meu desafio triplo para você. Desafio 1, aplicação imediata. Escolha 3 dos 8 hacks e use já na tua próxima reunião de vendas. Anote antes de você começar a reunião. Vou usar o hack 1, o hack 3 e o hack 5. Desafio 2, medição. Grave a reunião com autorização do cliente, reassista a call analisando, cara, onde eu apliquei cada um desses hacks, o que funcionou, o que não funcionou e o que eu preciso melhorar. Desafio 3, contribuição. Comenta aqui embaixo. Apliquei os hacks XYZ e o resultado foi esse. Isso vai ajudar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo a falar, cara, esse negócio funciona e dá para eu também conseguir aplicar, e isso vai criar uma onda positiva de utilização dessa estratégia. Se esse vídeo bater 500 comentários de pessoas aplicando e compartilhando esse vídeo, eu vou liberar 3 bônus aqui. Antes de eu falar os bônus, você que é gestor de vendas, se eu fosse você, eu mandaria teu time inteiro assistir esse vídeo e fazer um resumo. E se comprometer com esse desafio que eu acabei de dar. Bônus 1, Masterclass de 2 horas analisando 3 calls reais com a aplicação de todos esses hacks, frame a frame sendo analisada. Bônus 2, biblioteca com 17 scripts, palavra por palavra de cada um dos hacks. Bônus 3, framework completo de follow-up pós-call, que transforma os 40% do vou pensar em sim. Agora uma coisa importante, se você assistiu esse vídeo chegando até aqui pensando isso é manipulação, você tá certo. Mas aqui tá a verdade inconveniente que ninguém quer admitir. Persuasão sempre foi manipulação. Toda comunicação humana contém elementos de influência. A diferença não está na técnica, a diferença está na intenção por trás da técnica. Um terapeuta usa as mesmas técnicas de linguagem que um vigarista. A diferença? O terapeuta quer ajudar, o vigarista quer apenas explorar. Você decide em qual lado você quer estar. Usa esse hack para fazer o bem, para fazer os seus clientes tomarem decisões que vão, de fato, ajudar a melhorar o negócio deles. No final, se você vendeu para alguém que não deveria comprar, você não fechou uma venda, você criou uma bomba relógio. O meu nome é Thiago Reis e foi um prazer ter você aqui.